Bom, meninas, boa tarde a todas vocês. É um grande prazer estar aqui, compartilhando conhecimento com todas. Vou falar um pouquinho da minha história de vida, porque eu acho que é importante. Vocês são empreendedoras também, assim como eu. Só queria entender um pouquinho aqui. Aqui quem tem empresa há 1 ano, mais ou menos? 3 anos? 5? Quem não tem e quer ter? Ótimo. Perfeito. Só para a gente entender um pouquinho como calibrar a nossa conversa. Exatamente. Vamos parabenizar também as mães que estão com nenéns, com crianças aqui. Fantástico. Fantástico. Muito bom, meninas. Bom, eu trouxe aqui um tema para conversar com vocês. A proposta é uma proposta de minicurso. Eu trouxe alguns tópicos que fizeram parte da minha experiência no dia a dia. Vou contar um pouco de história de vida para vocês entenderem um pouco de jornada. Hoje, eu sou responsável, sou uma das sócias numa empresa chamada Smarkets. Essa empresa ela trabalha com soluções em compras para grandes empresas. O que nós fazemos? Nós concentramos tudo aquilo que é de uso comum. Então, pensem em material de escritório, limpeza, uniformes, e nós compramos para várias empresas, como Bradesco, SBT, Estadão, o Hospital Albert Einstein. Então, nós vamos ao mercado negociar com poder de barganha muito maior. Essa foi uma modelagem que nós criamos, depois de tomar muito na cabeça. Vocês vão perceber aqui um pouquinho por quê. Então, aqui falando um pouquinho de mulher para mulher, contando um pouco de história. Posso ter essa carinha aqui, mas sou filha de nordestinos. Aqui em São Paulo, quando nós viemos morar, eu morei numa comunidade, no Grajaú, não sei se vocês conhecem. Ai, que bom, fico feliz. Morei lá durante muitos anos, passamos muita necessidade, chegamos a passar fome dentro na época, e a comunidade ajudava muito. Então, o meu primeiro trabalho ele foi com 12 anos de idade. Foi aí que eu tive minha primeira experiência com vendas. E vender é muito difícil, né? Vender, você precisa ser resiliente, você precisa ter cara de pau, tem uma série de elementos que você precisa fazer. Tem uma coisa que a Ana Fontes ela sempre comenta nas palestras, que eu acho incrível, que é o seguinte: às vezes a gente senta no ônibus, compartilha um Uber, vai em algum local do lado, a gente conta a nossa vida inteira para a pessoa que está ali, que a gente conversou e conheceu rapidamente. Mas a gente tem dificuldade de vender o nosso produto. Então, não tenham isso. Tem que ser cara de pau, sim. Minha mãe faleceu em 2002, e aí eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia. Foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras ascensões profissionais. Nasceu meu filho em 2004. Comecei a trabalhar em grandes corporações, então passei por uma empresa grande de tecnologia, trabalhei em uma afiliada da Rede Globo, num veículo de comunicação, e a minha última passagem como executiva foi na Positiva Informática, que é uma empresa de computadores. Eu fui diretora lá por 4 anos. E aí, em 2016, iniciei a minha jornada empreendedora na Smarkets, que é essa empresa que hoje ela já é reconhecida como a melhor empresa de soluções em compras do Brasil, por conta do modelo, porque o cliente nosso de grande porte ele não paga, porque ele paga com a economia que a gente gera comprando na escala. É um modelo bem interessante. Então, falando um pouquinho de tendências. Hoje, o que nós temos nas empresas e o que nós vamos ter futuramente? Nós temos uma empresa com modelo... Hoje, quem vende para a empresa já aqui? Perfeito, muita gente. Hoje, nós temos uma empresa com um modelo mais conservador. Então, aqui vamos falar um pouquinho do processo de homologação, os processos que são mais burocráticos. As equipes que compram, ou as equipes de negócio que nós vamos falar, elas já estão sobrecarregadas. Tem muita coisa para fazer. Com o advento da crise, muitas pessoas foram mandadas embora. E, por conta disso, os profissionais eles acabaram absorvendo novos skills, novas áreas. É difícil para eles administrar tanto fornecedor. Então, até coloco aqui, eles recebem um alto volume de fornecedores. Muitas vezes, eles querem um resultado a qualquer custo, eles precisam trazer resultado, me tragam uma ideia de valor. E a questão de processo de compliance. Eu coloquei isso aqui porque isso acontece muito no meu segmento, porque nós falamos especificamente com as áreas de compras, e a gente percebe que tem muito ali. Eu indiquei fulano, não necessariamente o processo foi 100% realizado da maneira correta, porque ele era amigo do fulano, então ele não me colocou, eu era mais competente. E aí o que a gente percebe, até como tendências de futuro,
as empresas elas começaram a se abrir para novos modelos. Por quê? Elas, no modelo tradicional, e com o advento da internet, com a globalização, elas não têm mais oportunidade de continuar estagnadas. Então, isso é importante até para quem vende negócios mais disruptivos. Eles buscam, né, por empresas que já tenham experiências, resultados sustentáveis. Então, por exemplo, eu lembro que, no início da nossa operação, eu e a fundadora da Smarkets, que é a Mônica, as duas de origem muito simples, a gente precisava trazer cliente. E, no início, a gente tinha um cliente só, e, assim, tirando dinheiro do bolso, vendendo carro. Foi um processo bem difícil no início. E hoje a gente conseguiu... Olá. Tudo bem. Hoje a gente conseguiu fazer um processo totalmente diferente. A gente percebe que as empresas elas estão pensando na sustentabilidade dos negócios. Então, elas também estão pensando em nós, enquanto fornecedores, como parceiros. Né? E não apenas, olha, eu vou tirar vantagem ou você vai me dar o seu melhor preço e a questão técnica, a questão de qualidade não existe mais. E eu não sei se você tem percebido isso, mas os clientes eles começam a querer fazer junto, coletar as nossas experiências, porque todos nós aqui temos as nossas experiências de vida, as nossas experiências de trabalho, as nossas experiências de amizade. Isso tudo conta muito dentro do processo, porque a venda ela não é uma questão só técnica, a venda tem muito do emocional. Então, vou dar um exemplo. Tem clientes que a gente tentou fechar, por 2 anos, e ele não conseguia fechar, porque ele não conseguia fechar. Mas eu estava ali, presente, entendendo o que estava acontecendo, perguntando da família, perguntando se estava tudo bem, até descobrir, eventualmente, que a pessoa tinha algum tipo de problema, e ela queria compartilhar, e tudo bem. E, no momento oportuno, a gente fechou o negócio. Né? E, nesse caso específico, esse cliente ele mudou a história da nossa empresa. Porque, no momento em que ele pôde fazer um processo transparente e colocar a nossa empresa para concorrer com uma grande consultoria, né, o que o mercado chama de Big Four, nós conseguimos competir de igual para igual e vencemos a concorrência de forma limpa, de forma leal, e se a gente não tivesse mantido esse relacionamento durante o tempo. Então, é necessário que a gente esteja ali no dia a dia. Contando um pouco de definição para vocês, os nomes, eu não sei se vocês estão familiarizados com esses nomes, o B2B e o B2C, né, mas, reforçando um pouco da nomenclatura, o B2B significa business to business, ou seja, você tem um produto e você vende para empresas, você é os dois. Né? E business to consumer, que você vende para os consumidores também. E hoje a gente vai falar voltado para o B2B. Primeira pergunta que a gente se faz, né, quando monta o negócio. Eu lembro que eu e a Mônica nós estávamos há 6 meses com um único cliente, nós não conseguimos vender nenhum, porque nós não tínhamos credibilidade. Né? A gente chegava lá e falava, não, eu tenho um cliente que atende isso, mas você faz aquilo? Não, eu não faço, mas eu posso te ajudar, eu posso tentar entender. É bem difícil. Né? E a gente pensa assim, pô, será que eu vou conseguir vender para uma grande empresa? Vou vender para um Bradesco. Hoje, a nossa solução é auditada pelo Banco Central, para vocês terem uma noção. Né? Então, quando que a gente ia imaginar que ia chegar aí se não tivesse persistência, se não tivesse resiliência? Então, aqui, é muito importante a gente pensar o que vai apoiar o negócio. Então, primeiro de tudo, a marca. A nossa marca, enquanto pessoa, e principalmente a nossa marca enquanto empresa, ela precisa estar posicionada. Não há necessidade de você fazer investimentos altíssimos com isso. Hoje você consegue fazer um trabalho voltado para a marca e voltado para o teu negócio, que ele consegue atingir o objetivo final, que é justamente na ponta o teu cliente. Hoje, assim, a gente fala que a nossa apresentação é tudo, tanto a apresentação institucional, quanto a própria apresentação quanto pessoa. Eu vou falar um pouco mais de dress code aqui na frente, eu vou falar um pouco mais de posicionamento. Hoje, vocês trabalham LinkedIn? Vocês usam LinkedIn? Quem não usar, pessoal, uma recomendação, é simples de fazer. Não precisa nem fazer o pago, mas, inicialmente, você precisa fazer, você precisa contar quais são as suas competências, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você já entregou, não necessariamente aquilo que você está fazendo no seu projeto, se você está iniciando, mas você contar um pouco da sua jornada, contar um pouco, não é só colocar, trabalhei na empresa X, Y, Z, em determinado tempo. É importante você colocar aquilo que você entrega de valor. Como se comunica com o mercado, a atual reputação da empresa. Vocês que já estão com a empresa constituída, cada um no seu período, a questão da reputação ela é bem importante.
Hoje em dia, você pode fazer um trabalho gigantesco para posicionar a tua marca, para falar com clientes, para conquistar novos clientes. Mas, se você não tratar a questão da reputação, se alguém falar mal da tua empresa, se alguém escrever mal da sua empresa na internet, isso pode prejudicar todo um trabalho. Então, esse é um cuidado de posicionamento que a gente precisa ter. Até coloquei aqui, referências de clientes é bem importante para ajudar na repercussão e no posicionamento positivo da nossa empresa. Então, é importante pegar cliente mesmo. Se tem um cliente, se tem 2 clientes, por favor, me dá um depoimento, deixa eu colocar aqui no meu site, deixa eu colocar no meu LinkedIn, na minha apresentação. E usar esses clientes, inclusive, para fazer uma açãozinha de benchmark, que é justamente você aproveitar esse cliente e trabalhar a favor dele com seus novos prospects. Então, você deve, por exemplo, você trabalha com buffet. Você foi muito bem atendida numa festa, vamos conversar com outro, me ajuda, me dá uma indicação. É como se fosse isso, mas voltado para a empresa. Mídia negativa, eu falei agora. Aí, voltando um pouco de marca, que eu acho que isso é bem importante na fundamentação, porque é o que eu falo, não precisa ter grandes investimentos aqui na questão de marca. O que ela precisa fazer, principalmente, é comunicar as características, os valores e os atributos da empresa. Uma marca, quando você faz ela bem trabalhada, assim, você pode até fazer... tem vários sites que fazem logomarca. Então, você tem que usar esses elementos. E, pensando muito, não gosto muito de ler frases, mas achei essa bem legal, que assim, a estratégia de marca de um longo prazo, ele define como a empresa, que marca você representa no mercado, o que você faz, o que você serve, onde você está indo no futuro e onde você quer chegar. Então, a marca não é só simplesmente uma logo, né? Você precisa colocar toda essa sua energia dentro do desenvolvimento da marca. Vou dar um exemplo. Hoje, quando a gente desenvolveu a nossa primeira logo, nós gastamos R$200 e poucos para desenvolver com um rapaz que trabalhou, que foi um freela, que ele falou, não, tem aqui um manualzinho de psicologia das cores, vamos entender qual é o tipo de mensagem que vocês querem passar. E nós trabalhamos essa marca durante 4 anos até fazer um novo posicionamento de marca, que foi quando nós tivemos o orçamento para fazer e gastar um pouquinho mais. Hoje, por sermos uma empresa de compras e por trabalharmos uma questão forte de compliance, que é assim, a questão da transparência, que é a questão da ética dentro dos processos de compras, eu trouxe um modelo aqui para vocês entenderem como as empresas B2B nos enxergam quando a gente participa de um processo de concorrência. Está bem pequeno, peço desculpas, devia ter aumentado um pouquinho. Mas aqui são 7 critérios avaliados. Então, por exemplo, nós, como startup, nós temos esses critérios avaliados. Então, por exemplo, a capacidade do atendimento, ou seja, se a gente tem ou não condições de atender, integração com sistemas legados, que é a plataforma que eles têm, a questão da dependência financeira. Então, o nosso cliente ele avalia, muitas vezes, qual é o nosso... Por isso que ele pede a documentação e ele pede, depois, o faturamento. Porque, se é para atender uma grande empresa, como você já atende, ele vai olhar se o faturamento atual que nós temos ele atende ou não e qual é a dependência que aquela grande empresa pode gerar dentro da sua companhia. Então, geralmente, a nota de corte é de 30%, no máximo 40% dentro das grandes empresas. Porque aí eles consideram um risco muito alto. Porque, de repente, perdeu o contrato, você tem que mandar todo mundo embora e a empresa pode até fechar. É um risco muito grande para o empreendedor. Tempo de atuação no mercado são pontos avaliados, tamanho da empresa, quantidade de funcionários e se possui algum tipo de certificação. Então, eu trouxe aqui de um processo que nós estamos em fase atual agora, né, e o cliente permitiu compartilhar, e dentro dessa matriz você tem uma pontuação total. Esse total ele vai até 4, esse fornecedor ele recebeu 3,8 de nota. Então, ele foi o fornecedor habilitado num total de negociação de 14 fornecedores. Então, nós colocamos 14 fornecedores de mercado para negociar e fechamos, né, vamos fechar com esse fornecedor. Falando um pouco do ciclo de vendas para B2B, o tempo é muito diferente de vender de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa, você chega, negocia. Se você tem uma empresa que fornece, por exemplo, doces ou algum outro tipo de trabalho, ou artesanato, até a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco melhor as empresas lá embaixo, você vende ali, no tete-a-tete. Na empresa, não.
Existe um processo extremamente rigoroso e é um processo muito maior, né? Então, vou dar alguns exemplos nossos, do nosso prazo de maturação de proposta. Hoje, os nossos negócios eles são fechados de 4 a 9 meses. Então, todos esses custos eles precisam estar embutidos dentro da nossa margem. A gente precisa levar em consideração tudo isso. Muitas vezes, por não ter conhecimento sobre esse processo, porque ele foi montado só depois, nós tivemos que antecipar a caixa, nós tivemos que fazer uma série de manobras para que a empresa não fechasse. A gente passou por períodos bem difíceis no início. Aqui, falando de alguns aspectos que são envolvidos, né, tem muitas questões técnicas, né, e tem que tomar muito cuidado nessa parte da negociação, porque vocês vão trabalhar fluxo de caixa. Se você vai vender para uma empresa, você tem um prazo de maturação de proposta de 3 meses, 2 meses, que seja, dependendo do produto que vocês vão vender, vocês vão precisar ter um dinheiro para poder... E aí, as contas elas acabam se tornando invisíveis, porque, às vezes, você vai lá, pegou o Uber, foi até a reunião, aí você não contabiliza. R$15. Aí você almoçou com o cliente, aí você vai lá, pagou R$80. Isso tudo ele acaba se tornando custo invisível, né? E hoje a gente mede tudo. A gente mede exatamente todos esses pontos, porque é isso que faz a diferença. É isso que nos apoia, por exemplo, no momento que a gente precisa contratar um funcionário novo, que a gente sabe que precisa, mas não tem caixa para isso. Falando um pouco de entrega de valor, né? Hoje é muito importante a gente ter consciência do que vai ser aplicado para o cliente. O cliente ele não compra mais só a questão do produto, ele compra a experiência, ele compra aquilo que você vai estar levando para ele de bom. Então, qual é o tipo de dor, qual é o tipo de problema que você vai ajudar o cliente a resolver? É isso que ele quer. E eu vou falar um pouquinho aqui de uma série de dicas, que são assim, dicas valiosas que a gente aprendeu ao longo da vida, de como mapear tudo isso, de como chegar no teu cliente e falar coisas que ele quer ouvir, mas, obviamente, de forma ética, né, e de forma genuína. E aí, falando um pouco de estratégia. Então, o cliente ele quer valor, ele quer estratégia no segmento de atuação dele. Então, quando a gente fala a partir do momento que a gente definiu qual é a estratégia de valor para o nosso negócio, o que a gente vai estar levando efetivamente de valor, assim, como é que você vai ajudar o cara a resolver o problema dele, tem alguns pontos aqui que, no nosso ponto de vista, eles são muito importantes. Então, primeiro, é você entender qual é a tua segmentação de mercado. Nós começamos, no início, atirando para tudo que é lado. Fala com um monte de gente. A gente percebeu que não deu certo. A estratégia ela não foi tão boa assim. Então, hoje, a gente trabalha com segmentações. Nós temos segmentos que são segmentos estratégicos, nós atuamos. Qual é a área-alvo que a gente vai trabalhar? Às vezes, a gente fala com outras áreas. Então, assim, eu vou trabalhar um projeto de contabilidade, eu vou trabalhar um projeto de marketing, um projeto financeiro. Hoje, nós temos uma empresa de finanças que está no nosso escritório. A história é bem curiosa. O nome da empresa se chama Administrativo Remoto. Eu conheci essa empresa quando eu estava no táxi, voltando de uma viagem, e falando com o taxista, ele falou: minha filha montou uma empresa, foi mandada embora do trabalho, sofreu assédio, e ela abriu uma empresa e ela quer pegar agora pequenas pessoas que trabalham com administrativo e montar uma empresinha só para atender pontualmente as startups. Eu falei: pô, que bacana, trouxemos essa menina, ela está há 3 anos conosco, a Rose. Então, esse é um exemplo. Então, assim, a gente nichou. Então, aquilo que nós não somos experts, não vamos investir. Vamos deixar com que empresas e pessoas que têm especialidade, têm competência para isso, assumam. Outra coisa que é legal é pesquisar os concorrentes. Assim, é um trabalho que, particularmente, eu gosto muito de fazer, porque é interessante você entender como ele se posiciona, como ele fala no mercado, como ele faz um evento, como ele se posiciona num vídeo. Meu ponto de vista, analisar a concorrência é fundamental, porque, em cima disso, você consegue chegar no teu cliente, numa reunião, e começa a perguntar para ele: o que te dói? Quem te atende hoje? Quais são as principais fragilidades? Não, e assim, a empresa, geralmente, ela não vai ficar falando do teu concorrente, mas você pode falar: olha, eu percebi
que os diferenciais competitivos da minha empresa, eles são esses. Por que a gente não tenta uma nova oportunidade? Vamos tentar fazer um teste, algo simples. E aí você mostra o seu potencial e vai embora. Montar uma listagem dos seus potenciais clientes. Eu fiz isso no 2º ano de Smarket. Nós montamos uma mandala na empresa. Estou usando mandala não por nada de religião, mas é porque realmente nós fizemos um círculo e colocamos todos os clientes que nós queríamos atingir. 70% dos clientes que estavam na mandala prospects hoje são clientes nossos. E olha que bacana que essa questão da energia, e realmente não tem a ver com religião, mas tem a ver com o que você vibra, tem a ver com você olhar, passar todos os dias e olhar para aquela logo e falar: eu vou atender essa empresa, eu vou atender essa empresa, eu vou conseguir falar com essa pessoa. Aí você vai no LinkedIn, você olha e vê aquela pessoa e conecta com ela. Fala: obrigada pela conexão. Trabalho com isso, isso, isso. Um dia que você tiver disponibilidade, vamos tomar um café? Eu quero te explicar melhor. Então, isso fez muita diferença para nós. E até compartilhar o caso. 70% da nossa mandala de 20 empresas hoje são nossos clientes. Uma empresa que começou com um cliente apenas. Muito obrigada. Obrigada. Outra coisa que é entender comportamento do teu público. Hoje, como é que ele está? Como é que ele se comporta? Que eventos que ele frequenta? O que ele posta? Qual é a frequência que ele posta? Isso são coisas que você vai olhando no teu inconsciente. Não precisa nem se montar a planilha para olhar isso, mas é preciso estar muito atento. Se você tem mapeado ali, são essas 5 empresas que eu vou querer atender, eu vou olhar o que essa empresa faz. Hoje, nós temos uma estrutura mais robusta para os clientes que nós queremos atender, ou fazer o processo de cross-selling, que é você vender de novo. Você fez o teste, você foi lá e vender de novo. Isso chama cross-selling. Nós olhamos os balanços, nós participamos das reuniões de acionistas, que é simples, gente. É só você entrar no site. Se a empresa tiver capital aberto, você entra no site, coloca o teu e-mail, e quando eles fizerem a publicação dos resultados da empresa, e geralmente é o CEO que fala, geralmente é o cara de marketing, que se a empresa, por exemplo, for uma empresa como o Itaú, o Itaú ele investe muito dinheiro em marketing, então o head de marketing participa das reuniões. E você pode participar como ouvinte, entender toda a estratégia da empresa. Olha que legal. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Hoje, a gente tem um pouco mais de tempo para poder entrar e avaliar, porque são documentos extensos. Mas perceber que nós temos oportunidade de ver um presidente de uma empresa que nós queremos atender falando o que ele quer, falando o que ele precisa, é muito bom. É uma informação valiosíssima, que poucas pessoas usam. E outra coisa, os clientes hoje, a gente percebe muito isso. A nossa empresa, a nossa startup, ela concorre com empresas como Accenture, não é fácil, pessoal, com SAP, que é um sistema de gestão, com várias outras ferramentas de mercado que são globais. E se nós não formos criativos, se nós não proporcionarmos para o cliente a melhor experiência, ele não vai nos dar atenção. Então, é por isso que a gente mergulha e tenta entender tudo o que o cliente precisa. Nós temos um comitê que foi criado, e é simples, são reuniões com 5 clientes, que são os mais parças. A gente pega esses clientes, reúne esses clientes periodicamente, uma vez a cada 2 meses, senta com os caras e pergunta para eles: o que vocês querem de novo? Quais são as expectativas que vocês têm para a sua área? O que você tem de meta? O que você precisa? Porque o cliente ele vai começar a te olhar como uma pessoa que vai começar a auxiliar a resolver os problemas dele, ali no dia a dia. E outra, eu até coloquei aqui, fornecedor, ele conhece os montes. Mas vocês são diferentes, vocês vão lá e pesquisam, vocês sabem da vida do cara, sabem o que está acontecendo. Falando um pouco de network, acho que isso é chover no molhado para vocês, porque vocês estão no maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil, e isso é incrível. Eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes desse evento, já participo da rede há alguns anos. E é só para realmente reforçar. Isso aqui é importante, porque vocês vão estar aqui nesses 2 dias de evento conversando com outras pessoas. Começar a olhar, assim, vocês estão uma do lado da outra, às vezes não se conhecem, mas se olharem como parceiras. Isso é muito legal. E
criar laços, né? Criar conexões com essas pessoas. Até coloquei, o fórum é uma excelente oportunidade. Tem uma questão que ela é mental, que é o seguinte: as pessoas, elas têm uma... Hoje a gente, por exemplo, vai chegar e vai no network, e a gente vai querer, às vezes, falar do nosso produto, mas se põe num lugar de servir. Quando você se coloca no lugar de apoiar o outro, de ouvir, você recebe muito mais em troca, né? Você recebe mais informação, mais informação para você tomar decisões. E até coloquei aqui, assim, depois pega o contato da pessoa, marca um café com ela e fala especificamente sobre o seu negócio. Eu falo, olha, eu faço isso, mas trocar conhecimento. Conhecimento é muito bom de receber. Conhecimento ele engrandece, né, todos nós. Aí eu até coloquei aqui, não queira apenas vender, né, justamente isso. Aproxime as pessoas. Essa questão também é bem importante, formar uma base de network, né, conversar com pessoas e manter essa base, né, uma vez a cada X tempo, chama para tomar um café. Por mais que os negócios eles não sejam negócios que você vai conseguir fechar com a pessoa, mas bateu o santo, deu uma sinergia, senta, conversa com ela. Esse processo, hoje, ele é chamado de matchmaking, que é quando você... MATC, MAKING, matchmaking, que é justamente quando você conhece uma pessoa que tem uma necessidade e você conecta com outro que tem a oportunidade para atender essa necessidade, né? O ciclo ele volta. E outra, se preparar, né, para o network. Eu acho que é importante. Por exemplo, vocês vieram aqui, é importante saber quem é o público que vai participar, qual é o calendário. E, se não for aqui também, não tem problema nenhum. Mas entender qual é o tipo de perfil de público, quem vai estar falando, marcar de conversar com as pessoas que estão compartilhando conhecimento com vocês também. Acho isso bem importante e eu costumo fazer isso, né? Eu vou nos eventos também como ouvinte e eu tento marcar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou num evento na sexta-feira, à tarde, no Cubo. Vai ter um evento deles de empreendedorismo. Chamaram várias startups, a gente vai lá e vai ter um monte de CEO. Eu já marquei 3 que eu quero ir lá apertar a mão do cara. E eu estou aqui, pensando no cara, vendo o que eu vou falar. Hã? Vai estar lá também? Então, ótimo. Vamos apertar junto. Aí, falando um pouco de negociação. Só para vocês entenderem, eu estou tentando seguir uma linha lógica de explicar um pouco de conceito, e aqui eu já estou começando a entrar um pouco das técnicas de negociação. Mais para frente eu vou mostrar coisas que são mais de dia a dia, de compras mesmo, para avaliação. Então, aqui, primeira impressão que fica, sempre. Então, eu até falo assim para as meninas, não falar muita gíria, né? Se as pessoas elas reparam, gente, principalmente se você é fornecedor novo, como diz meus pais, elas botam reparo, gente. As pessoas, elas botam reparo na gente e olha e você já fica marcada, é a pessoa tal. Tem gente que até anota atrás do seu cartão de visita. O que pode ser coisa boa, assim, ou não tão boa, mas é para ela poder ter uma referência, né? Observa como vai conversar com as pessoas, isso é bem importante. Falar claramente e explicar o que você vai vender. E, na preparação que você vai ter para conversar com uma grande empresa, porque vocês vão se preparar para conversar com uma grande empresa, tentar falar o que você faz, como você pode se beneficiar do trabalho, do que você vai oferecer para ela, e vice-versa, como ela pode, que tipo de resultado positivo ela pode ter com vocês, o que vocês têm de diferente dos outros do mercado, porque todo mundo tem algo diferente para oferecer, né? Aqui em Improvise isso acontece direto. Às vezes a gente marca, monta um roteiro, chega lá, não é nada disso. Às vezes a pessoa te deixa esperando 1 hora ou mais, ou às vezes ela não te atende, ela coloca uma outra pessoa para te atender, você tem que mudar tudo e não tem problema. Tem uma pessoa, eu não sei se ela vem para... Você conhece a Vivi Duarte? Não sei se vocês conhecem a Vivi Duarte da Plano de Menina. Não? Plano de Menina. Ela tem um projeto que é para empoderar meninas, então ela trabalha com causa, com grandes empresas. É um projeto fantástico, é um projeto maravilhoso. E aí ela colocou, esses dias, um post que foi sensacional, que é o seguinte: ela tomou um chá de cadeira de quase 2 horas. Ela fez um post gigante.
E, aparentemente, algo que aconteceu que não foi tão bom virou uma oportunidade. O que ela falou? Ela falou que simplesmente o que a gente fez, eu e a minha colega de trabalho, abrimos o computador lá na recepção e começamos a trabalhar, despachar e-mail, falar de um monte de coisa. No começo, elas ficaram um pouco de raiva. No final, o cliente estava 100% resistente, e elas falaram que elas conseguiram transformar uma reunião muito ruim em um projeto que já foi fechado, e foi fechado em 2 semanas. Por quê? O cara deixou elas esperando 2 horas lá, possivelmente ele ficou com peso na consciência. Normal, né? E ela, já toda empoderada, feminista, falou: esses homens, não sei o quê, comecei a reclamar. E mas ela entendeu, ela falou que ficou puta, enxergou como uma oportunidade. Realmente virou um negócio. Não sei qual o tamanho, mas ela relata que isso acabou virando um negócio. Então, a questão da improvisação tem que acontecer. Aqui tem um ponto que ele é um ponto mais voltado para a questão de experiência de dia a dia, mas você começar a desenvolver capacidade de começar a entender o que o cliente quer. Ele começa a dar sinais, né? As pessoas, elas começam... Eu falo muito cliente porque a gente atende 80% do público masculino, é um horror. É verdade, gente. Vocês não têm noção. Aqui, é roupa de evento, mas geralmente a gente vai tudo fechado, porque assim, o objetivo é ir lá e vender uma plataforma que vai trazer transparência, compliance para eles. Mas a questão de desenvolver o que ele quer, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente começa a perceber, isso vira insight. A pessoa vai te dizendo. E o que é legal, conta do teu produto, conta do teu serviço, mas ouve a pessoa. Naturalmente, as pessoas, elas têm uma necessidade de falar, de abrir coração. Assim, nós somos emocionais, pessoal, não tem jeito, né? Por mais que a gente tente controlar em algumas casos, mas nós somos emocionais. Então, deixa a pessoa falar, deixa ela falar do trabalho dela, deixa ela reclamar, se ela tiver que reclamar. É muito importante saber ouvir. Às vezes, a gente quer falar muito, né? Fala, eu faço isso, aquilo outro, trago isso. Ok, falou, espera. A pessoa vai conversar com você e ela vai falar. Isso é bacana, porque a pessoa se sente confortável. E ela já te coloca, inconscientemente, numa posição de conforto. Né? E isso é bacana, isso é positivo. Eu coloquei, prepare sua mente para o emocional. E agora, na última dica, é hora de fechar. Né? Então, assim, agora que seguiu todos os passos dentro de uma negociação, acho que precisa ser muito honesto com o cliente e falar a verdade. Se você, às vezes o cliente, ele chega para você e você fala assim, custa 100. Aí ele fala, te pago 20. E você sabe que isso não vai te trazer resultado. Muito pelo contrário. Se for uma estratégia, né, isso é importante colocar, se for uma estratégia para trazer as marcas, faz muito sentido. E aí é algo que vocês fazem de forma consciente. Mas, se não, precisa ser muito transparente com o cliente e falar, olha, eu não consigo dessa vez. Vamos fazer o seguinte, para essa oportunidade, nós podemos trabalhar dentro do que eu te coloquei, porque eu não tenho margem, e explicar para eles, para o cliente, qual é o ponto positivo e, principalmente, quais são os pontos não tão positivos ou negativos dele não fechar com você. Ele pode estar perdendo isso. Porque o cliente, ele vai fazer isso mesmo. É muito normal que isso aconteça. A gente precisa aprender a se posicionar, principalmente dentro de uma negociação, porque, geralmente, a gente segue todos os passos da negociação, mas, na hora de fechar, eu falo por experiência própria. No início, nós fechávamos tudo a qualquer custo. Vamos embora. A gente precisa de marca, a gente precisa trazer cliente. Só que nós tivemos resultados muito negativos, financeiramente e até da própria impressão do cliente, porque ele vai falar, pô, faz qualquer custo, né? Então, realmente, às vezes, a empresa não é tão boa. Então, é o momento de se posicionar e de ser honesto com o cliente. Os clientes gostam muito disso. Né? Você cria um elo de confiança. Aí trouxe aqui para vocês 7 dicas para acelerar uma conexão. Às vezes você tem uma dificuldade para falar com o decisor, ou às vezes você consegue chegar no estagiário, você chega no analista, mas há dificuldade de falar com quem decide, porque o cara também ele não consegue subir o assunto, cai da reunião de pauta. Então, eu trouxe algumas dicas aqui. Essas dicas nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, assim, mapear o cliente, olhar visão, missão, valores. E hoje, boa parte das marcas de grande porte, elas estão começando a trabalhar também com o propósito.
né? Então, o que ela traz de propósito para a sociedade? O que ela traz de bom? As empresas estão trabalhando muita questão de igualdade dentro das suas próprias políticas. Então, o que ela está trazendo de bom? Isso é importante vocês conhecerem. Tentar se conectar com o decisor ou o interlocutor pelo LinkedIn. Manda conexão. Não está perdendo nada, vai lá. Manda para o cara. A hora que ele aceitar, vocês respondem. Pesquise a pessoa, aí reforçando isso. Hoje, eu chego no ponto de avaliar a pessoa no LinkedIn, o que ela faz, eu avalio o que ela escreve nos sites, jogo o nome no Google, se o Facebook dela for aberto, porque tem muito cliente que não sabe o que dá para fechar. Se o Facebook for aberto, dá para a gente entender um pouco do que a pessoa faz, se é casado, se tem filhos, o que gosta, se gosta de show, se gosta de futebol, qual é o time de futebol. Isso tudo vira argumento para que vocês possam conversar posteriormente. Isso vira assunto, né? Ler sobre as pessoas, né, os potenciais clientes, acompanhar o que eles estão falando. Ser sempre cordial ao se comunicar. É bem importante. Se certificar que essa comunicação está clara. E o que quando eu falo isso? Às vezes, o nosso produto ele está muito na nossa cabeça. O empreendedor tem muito isso, porque a gente está começando. Às vezes é um sonho nosso de vida que a gente está colocando para fora e está experimentando com o mercado. Então, às vezes a gente errava muito nas comunicações, porque a gente começava a falar um monte de termos, de coisas que a gente inventou, o nome dos nossos produtos. Como é que um cliente de grande porte vai saber o que eu estou vendendo? Qual é a probabilidade de ele me responder se eu começar a falar uma série de coisas que não tem um link direto com ele? Então, o que a gente começou a fazer muito é pegar com os nossos amigos e falar, lê esse e-mail. Eu vou mandar para tal pessoa. Você consegue entender o que eu estou falando? Putz, não entendo nada do que você está falando. Você está viajando, aqui você está falando de produto que é seu e as pessoas não são obrigadas a conhecer. Você não tem um posicionamento de marca, não está na mídia falando o tempo todo sobre esse produto. Então, nós começamos a transformar a nossa linguagem de comunicação numa linguagem mais adequada para o cliente. Então, a gente começou a falar muito do dia a dia dele. Outra coisa que nós fizemos também foi pegar esses 5 clientes, rodar uma pesquisinha e entender o que eles precisavam. Entendendo o que eles precisavam, nós começamos a gerar conteúdo simples. Um conteúdo por mês, não dói, é rápido de fazer. Um conteúdinho por mês para falar da dor. O cara tem 10 dores. Vamos falar, cada mês a gente fala de uma dor diferente. Só que a gente não vai mandar só para esse cliente. A gente manda para a nossa base, a gente manda para o nosso mailing, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Isso é bem importante. Aqui, ufa, conseguimos, enfim, agendar a reunião com o cliente. Por favor, pessoal, sejam pontuais. O cliente olha muito isso, muito. Eles podem não ser pontuais com a gente, né? Mas é importante que a gente seja muito pontual. Chega 5 minutos, 10 minutos antes, está lá esperando. Os clientes eles valorizam muito isso, né? Isso significa que você tem zelo com o teu negócio, que você tem zelo com a oportunidade que você vai desenvolver para ajudar a resolver a dor dele, né? Isso é bem importante mesmo. Agora, entrando em empresa, quem já vende para grande empresa, vocês devem conhecer um pouco do processo de homologação. Né? E eu vou compartilhar com vocês, porque isso aqui é penoso. E eu vou explicar o porquê. Tem uma série de documentos, certidões, atas, estatutos, que as grandes empresas elas pedem. E como elas não estão 100% habituadas a atender os pequenos empreendedores como nós, fica um pouco difícil. Então, vou dar um exemplo que aconteceu conosco quando nós tínhamos 3 anos. Nós fomos vender para uma grande empresa e uma das exigências dela para participar do processo era que a gente apresentasse o nosso balanço dos últimos 5 anos. Não tinha. Nós não tínhamos. E a gente ficou sem participar desse processo porque era uma exigência. Então, as empresas também, não 100% delas, estão preparadas para atender micro e pequenos empreendedores. Enquanto empresa, enquanto causa das markets, isso é algo que a gente leva constantemente para todos os clientes. Todos os clientes. Nós falamos sobre esse tema, porque existem muitas possibilidades de oportunidade que elas ficam paradas, elas não andam, o mais do mesmo acontece, os grandes fornecedores continuam vendendo, porque os pequenos não têm oportunidade. Né? Então, isso é algo que a gente bate constantemente com o cliente. Então, a homologação dentro de uma empresa é um processo inicial, é o processo que vocês, enquanto empresa, vão entrar
Então, geralmente, eles vão pedir um NDA, que é um termo de confidencialidade, que você se compromete a não ceder dados da empresa e vice-versa. Certidões, eles vão pedir, e é importante estar com a questão da contabilidade em dia na empresa, é muito importante estar com a contabilidade em dia. Tem alguns clientes que eles pedem documentos que são específicos, você assina documento de integridade, você assina documentos de sustentabilidade da sua empresa, conduta, ética. Já outros clientes, vou dar alguns exemplos para vocês já saberem, a Nestlé, a Natura, a Embraer, essas que são as que eu lembrei agora, são empresas que trabalham especificamente, já têm políticas adequadas para atender pequenos. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque eles servem de caso de sucesso para as demais. Né? O que a gente percebe é uma grande resistência, mas são questões voltadas a políticas internas das empresas, que são empresas globais. Então, eles vêm com uma determinação global, é muito difícil mudar isso, né, que a gente fala tropicalizar, tentar trazer para um modelo brasileiro. Mas insistam porque dá certo. Aqui eu trouxe um processo fresquinho para vocês. É um processo que está acontecendo agora, de uma grande empresa cosmética, para explicar para vocês o passo a passo. Então, hoje, funciona assim. Então, por exemplo, a empresa ela começou a prospectar os fornecedores, e a gente está participando dessa concorrência com mais 9 empresas. Então, prospectou fornecedor. Em agosto, ele enviou a RFI e o NDA. Vocês sabem o que é RFI? Não? RFI é um termo em inglês que as empresas usam que se chama Request for Information. Quer dizer, é um documento que eles coletam de informação para eles montarem uma base comparativa para ir para o mercado para fazer uma concorrência. Então, eles vão pegar insumos de várias empresas, vão montar um documento mais completo para ir aderente ao mercado para fazer uma concorrência. Depois, eles enviam a RFP, que é Request for Proposal, que é a proposta, né, para você mandar a proposta. Nesse caso, eles tiveram um briefing presencial, que foi um trabalho que eles convidaram todos os fornecedores para falar sobre os seus negócios e para explicar o briefing. Aqui, no esclarecimento de dúvidas, isso é por e-mail, depois resposta das dúvidas, depois envio das propostas dos fornecedores, apresentação das propostas classificadas e, 15 de outubro, a tomada de decisão de quem vai ser o parceiro. Então, olha o tamanho do processo. Se a gente não ficar muito atento a isso quando vender para uma grande empresa, a gente pode se perder aqui. Então, por exemplo, esses processinhos aqui, eu coloco tudo no meu calendário. E com antecedência, né? Porque às vezes você precisa desenvolver algum material que é complexo. Por exemplo, nesse caso, a gente precisou envolver o nosso advogado, porque tinham algumas cláusulas de SLA, eu vou explicar o que é também, isso significa Service Level Agreement, que é o tempo de serviço que você vai atender o cliente. Em quantos dias, em quantas horas. E isso precisa ser muito bem alinhado, porque tem questões de penalidade. Ai, desculpa, tem mais alguém que quer tirar foto aqui? Não? Ótimo. Aqui trouxe para vocês avaliarem uma análise técnica. Essa é uma análise que as empresas, os grandes clientes, fazem dos fornecedores. Então, eles colocam... Eu só tirei aqui para uma questão de preservar quem eram as empresas, mas aqui, por exemplo, é uma base total. Aqui a gente está falando em milhões, tá? São 196 milhões, então aqui é a base total, e aqui cada fornecedor. Depois que passou por todo aquele processo de nota, de documentação, de assinatura, de reunião, de apresentação de proposta. Então, ele vem aqui, a gente olha no gráfico, você tem aqui 68, 66, 53. O que está sendo avaliado aqui, nesse caso, é o percentual de desconto que o fornecedor deu dentro do processo como um todo. Né? Então, esse processo específico era um processo de viagens. Nós conseguimos... E aí dá para falar quem é o cliente, porque ele permitiu, a gente já deve divulgar na mídia, é o SBT. Nós conseguimos negociar para eles, em viagem, 68% de desconto. Eles tinham uma agência interna de viagens há 30 anos dentro da operação. Essa agência foi a que ofereceu 55% de desconto, só que ele falou, eu não consigo dar mais desconto. Então, só para vocês entenderem, hoje o SBT ele não tem mais a figura do Silvio no dia a dia nas decisões. Quem decide lá é o conselho, né, são os conselheiros, o presidente.
E duas filhas dele, uma que apresenta o programa, elas fazem parte do conselho também. Então, esse assunto, para mudar uma agência de 30 anos dentro do SBT, ela teve que subir para o conselho, a gente teve que negociar com as filhas dele. Né? E explicamos todo o processo, como ele foi conduzido, como foi avaliado, quais eram as seguranças, porque a gente dá uma segurança, inclusive, para o nosso cliente, que o processo vai ser seguido de ponta a ponta. O atual fornecedor deu 55%? Deu 55%. Na verdade, não, e assim, sabe o que é o mais louco? Assim, esse processo de colaboração, ele permite com que a gente junte fornecedores e clientes dentro do mesmo processo. Então, quando nós vamos explicar como funciona esse processo de concorrência que nós vamos conduzir, o cliente participa, o fornecedor participa. Eles sabem das regras do jogo. Então, é até uma questão de ferir compliance caso ele queira entrar de novo, porque ele teve a oportunidade de oferecer o melhor preço, e ele não ofereceu. E ele estava protegido ainda dentro de uma cláusula que nós colocamos por achar correto, que assim, dá oportunidade para o fornecedor atual, chamada Meet or Release, que é você dar oportunidade para o fornecedor atual, no final do processo, cobrir o preço. Mas ele não cobriu, ele não quis, ele estava muito confiante de que nada ia acontecer. Eu estou há 30 anos lá, o que vai acontecer? Então, ok. São opções, né? E são escolhas que a gente faz na nossa vida para tudo, né? Aqui, falando um pouco de financeiro, eu vou trazer uma tabela e, depois do evento, né, possivelmente, ou até amanhã, ou na semana que vem, essas apresentações vão ser disponibilizadas. Eu coloquei junto uma planilha para ajudar vocês no processo de construção de proposta. Essa planilha ela é muito útil. Então, o que a gente avalia nessa planilha? Impostos envolvidos, nós avaliamos os custos operacionais da equipe, né, quantos profissionais vão estar envolvidos. Se tiver alguém comercial que indicou a oportunidade, ou se você tiver um profissional comercial que você paga comissão, comissionamento, a questão do cronograma de atendimento e a política de pagamento. Esse é um ponto muito importante, pessoal, muito importante. Tentem negociar a política de pagamento com os clientes, porque eles, às vezes, te pagam... Eu vou dar um exemplo. Tá? A gente atende um grande grupo educacional que eles nos pagam com 120 dias. Então, quer dizer, nós temos que, para atender um novo projeto, colocar os profissionais, antecipar a caixa durante os meses do projeto. Exatamente. E é um modelo totalmente burro, se você for pensar. Então, esse também é um ponto que a gente coloca ali para os nossos clientes. Por favor, vamos trabalhar uma política diferenciada pelo perfil da minha empresa. E dá muito certo, tá? Em alguns casos não, mas em alguns casos dá. Tá, tem que pedir. Tem que pedir. E aqui é uma foto dessa nossa planilha que eu vou compartilhar com vocês. Então, o que a gente colocou, data início, data fim do projeto, qual é o percentual que tem de comissão que a gente paga. Isso vocês podem tirar da planilha, tá? Se vocês não tiverem comissão. Load é custo operacional. Então, a gente avalia aqui, se o profissional é CLT, quanto tem de custo, a gente avalia o custo por posição que ele senta do trabalho, benefícios, telefonemas que ele dá. A gente tenta avaliar um global. Qual é a margem que a gente quer para o projeto? Isso é muito importante também, né? Trabalhar sem margem ninguém merece. E o total do load. Então, o load já é essa frente aqui. Então, esse é um projeto de 6 meses, que nós vamos envolver 2 profissionais, um com 100% de alocação, um com 3% de alocação. Durante esses 6 meses, é um projeto que vai custar para o cliente R$110 mil, valor sem imposto, a parte da comissão, o custo do projeto e a margem líquida. Olha quanto a gente fica de um projeto de 100 mil. Parece, a gente fala... Pô, não, assim, para o número de faturamento é lindo. É lindo, mas se a gente for pensar na margem e nos custos, exatamente, a gente precisa fazer essas contas. Eu estou falando isso por experiência, porque a gente não fazia. E toca pau, a hora que vê, ferrou. Né? Então, a gente precisou criar mecanismos para montar projetos e olhar isso. Então, vocês vão receber essa planilha. Está finalizando aqui. Aqui, contando um pouco das nossas experiências acumuladas. É muito desafiador, gente, vender para empresa grande. Mas é muito recompensador quando a gente consegue. Né? Então, quando a gente conseguir vender para uma empresa grande,
seja sempre resiliente e otimista. Às vezes, ao momento que você vende, você começa a ter problema dentro do cliente porque você fechou com o gerente e o analista não quer, ele se sentiu ameaçado e a gente vai ter que fazer a politicagem com o cara para colocar ele para dentro do game e fazer o negócio acontecer. Então, assim, sejam sempre resilientes. Então, assim, sejam resistentes às mudanças, né? Se adaptem às mudanças. Isso é até bom para o nosso crescimento. E otimistas. Sempre pensar para frente, sempre pensar que o negócio vai dar certo, que o negócio vai bombar. Se a gente não tivesse pensado nisso no momento que a gente teve que vender carro, eu lembro que meu filho teve que ir no médico, não sabia como fazer para levar, e estava aquele desespero, não tinha Uber, não tinha táxi, estava chovendo. Eu pensei, puta merda, e agora, né? Aí você, como mãe, começa também a falar, nossa, que tipo de mãe eu sou? E a gente já se cobra naturalmente, né, quem tem filho. Então, a gente começa a pensar nisso, mas não dá para desviar o foco. E eu vou mostrar onde a gente conseguiu chegar. Insista, né? Nunca desista, faça follow-ups constantes com o cliente. E eu vou dar até uma dica. Tem pessoas que vendedores que começam a ligar e insistir. Então, assim, tenta buscar. Se você sabe que o cara gosta de futebol e torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, ontem o Corinthians perdeu, porque eu sou corintiana. Então, eu já zoei meus amigos. Falei, hoje ninguém fala nada. Então, são clientes. Aí, eu falei, mandei no WhatsApp. Então, assim, isso tudo faz parte de estratégia de relacionamento. Aí, a pessoa responde, e aí, quando a gente vai tomar um café? Quando você vai vir aqui? Então, você vai puxando elementos que não necessariamente vão ser chatos. Você vai ficar lá ligando para o cara para falar do seu produto. Deixa que ele fala. Às vezes, a própria pessoa ela acaba falando, porque ela sabe que você tem uma relação comercial. Errar é comum, a gente erra muito, mas assim, erre rápido. E outra coisa, o brasileiro tem a síndrome do cachorro, né, abandonado. Assim, putz, errou e fica se culpando, né? Eu errei, vão me julgar. Gente, errou, bola para frente. Só tenta perceber o que vocês erraram para não repetir de novo. E aí, vamos tentar novos erros, mas por tentativa de acertos. Né? Conheça profundamente seu cliente, trabalhe com planejamento. Então, quando eu falo isso, é trabalhar com a questão da mandala. E para vocês pode ser qualquer outra coisa. Mas, assim, planejar o que vocês vão fazer, planejar com quem vocês vão fazer a interlocução e quem vocês querem vender. E outra, a experiência. Surpreendam o cliente de vocês. Todo mundo faz o mais do mesmo. Então, surpreendam. Vou dar um exemplo. A gente também não tem dinheiro ainda, porque a gente nunca passou por nenhuma rodada de investimento. Nós fizemos 5 anos semana passada. Os clientes vão receber um cupcake, que custou R$8. Volkswagen, Votorantim, SBT. Todo mundo vai receber um cupcake. Mas sabe com o que eles vão receber? Com uma tag, e eu até estava vendo a palestra anterior, com a frase aquelas frases emocionais de chorar, que a pessoa... porque isso toca o coração, gente, isso é experiência. É você falar para o cliente o quanto ele é importante, o quanto ele contribuiu para o teu crescimento. Você acha que as globais vão fazer isso? Não vão, não estão nem aí. Elas têm um mundo de oportunidades, são empresas políticas e nós não somos. Nessa jornada, aqui foram os principais clientes que nós conquistamos ao longo desses anos. Tem alguns que não permitem a gente divulgar. E eu vou passar um vídeo. Eu acho que isso é bem importante, porque, como nós viemos de origem muito simples, a gente sempre se boicotou o tempo todo. Então, assim, a gente não vai conseguir. Quando estava com um clientezinho lá, ai, meu Deus, aí uma ficava desanimada, outra animava a outra, e vice-versa. E, por conta dos resultados que nós obtivemos, vou dar alguns números para vocês. Hoje, nós devemos chegar aí a mais ou menos 7 bilhões de reais de volume transacionado na nossa solução, atendendo esses clientes. Nós fomos convidados o ano passado para fazer parte do projeto de inovação do Banco Bradesco, que é o segundo maior banco privado do Brasil. Os caras são riquíssimos, tem um negócio gigantesco. Eles nos convidaram ano passado. Isso também ajudou a dar uma alavancagem no nosso negócio. Então, a gente tinha a síndrome do cachorro mesmo, que a gente ficava num coworkingzinho tudo apertado, até que um dia uma pessoa nos viu e falou, gente, vocês têm muito potencial. Indicou para o Bradesco convidou e vamos embora. E eu vou mostrar um pouquinho do vídeo para vocês entenderem um pouco, porque hoje a nossa empresa ela é porta-voz desse espaço. Quando os clientes vão lá, quando outras empresas vão lá, quando presidentes de grandes empresas vão lá, eles nos acionam para que a gente possa receber, mostrar, contar dos nossos cases. Então, coisa que a gente jamais imaginou que ia acontecer.
Aqui no Inovabra Habitat, a gente tem todo o respaldo que a gente precisa do ponto de vista de estrutura, como de conexões com os negócios. O Bradesco, ele fomenta esse tipo de match de negócio, não só entre as próprias startups, mas também entre as empresas que são as mantenedoras. Tem eventos, tem capacitação de graça, tem network. Aqui é sério sem deixar de ser cool. A Reciclo tinha 13 funcionários, hoje tem 26 em 2 países. A gente recebeu mais um round de investimento. O Inovabra Habitat, ele é um ambiente de co-inovação, onde o nosso principal objetivo é que grandes empresas consigam interagir com startups, consigam interagir com o mundo acadêmico e consigam interagir também com outras grandes corporações. Nós começamos a aproximar cada vez mais os nossos clientes do espaço. E hoje nós fazemos questão de trazer principalmente aqueles clientes mais resistentes. Eles ficam encantados com o espaço, o que a gente espera que se convertam em negócios para todos nós. Toda semana tem como se fosse um evento de network, uma pizza com os CEOs das startups, e ali sai até alguns potenciais negócios entre as próprias startups que podem oferecer serviço cruzado, ou entre as startups e as corporações, ou até entre a própria startup e o banco. Nos 100 dias que estamos aqui no Inovabra Habitat, conseguimos gerar mais de 30 iniciativas. Dessas iniciativas, 6 estão em fase de teste. Tivemos acesso a empresas que trabalham inovação na veia, blockchain, Big Data, inteligência artificial. Aqui o networking de fato acontece, não fica aquele blá 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 de conexões que não são frutíferas. As conexões são reais e geram negócios. Isso é fundamental para que a gente consiga alçar nossos voos e crescer. Gente, conversando com vocês, passa um filme na cabeça, viu? Eu já estive sentada do lado de vocês, começando um negocinho desse tamanho. Não percam a esperança, assim, vão atrás. Se vocês quiserem também conhecer o espaço do Inovabra, estão convidados, é só avisar. Eles têm eventos, entrem no site, chama Inovabra Habitat. Eles têm eventos todos os dias. Eles têm de 3 a 4 eventos. São eventos de empreendedorismo, de modelo de apresentação comercial, de plataformas digitais. Então, é um contexto de projeto bem interessante. Eu queria deixar uma frase final, que eu acho que é importante. Se não fosse esse trabalho de conexão entre mulheres, eu não estaria aqui compartilhando um pouco da experiência com vocês e vice-versa. Que, assim, quando uma mulher apoia a outra, no meu ponto de vista, o mundo ele se transforma. Né? A gente precisa dessa mudança, a gente precisa de todas nós juntas para fazer acontecer. E desejo que todas vocês tenham muito sucesso aí na jornada empreendedora de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maurício.